Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Eduardo, professor de matemática, né? E na última aula nós vimos a questão das equações de primeiro grau, né? E no caso a gente teria visto a equação de primeiro grau apenas com uma incógnita. E agora nós vamos ver a equação de primeiro grau com duas incógnitas e que ela será representada em um plano cartesiano. E como é que eu faço isso? Digamos que eu tenho a seguinte representação aqui, o seguinte exemplo. Eu tenho essa equação x mais y é igual a 5. Então, eu vou começar a dar valores a x, né, para encontrar o valor de y, para encontrar o seu par ordenado posteriormente. Então, como é que eu faço isso? Eu vou montar um conjunto em que nesse conjunto eu vou dar valores a x e vou encontrar o valor de y, tá certo? Igual como eu falei, ó. Quando a gente tem apenas uma incógnita, a gente vai descobrir o valor dela, pois só tem uma variável. Agora, quando a gente tem duas, primeiramente a gente precisa descobrir o valor de uma variável, de uma incógnita. Então, ó, primeiramente eu vou criar um conjunto aqui, ó. O conjunto de números que eu vou dar ao valor x vai ser do 1 até o 3, certo? Esse valor aqui foi eu que fixei. Aliás, do número 1 ao 3 não, do número 1 ao número 4. Isso aqui foi um valor que eu fixei, tá certo? Mas quando não há no enunciado, você vai criar o seu conjunto, tá certo? O importante é você descobrir uma relação entre x e y. Aqui fica mais simples você criando números de 1 até 4, números naturais, tá certo? Então aqui, ó, no primeiro conjunto, eu vou no primeiro número do conjunto é o número 1, né? Então eu vou substituir primeiramente x por 1. Então, quando nossa equação tiver como representante de x o número 1, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou colocar aqui. Quando a equação for igual a 1, tá certo? X vai ser igual a 1, né? Mais y. Qual é o valor de y? A gente ainda não sabe, né? 1 mais y é igual a 5. Ó, lembrando que eu estou substituindo 1 porque eu dei o valor a ele aqui nesse conjunto, tá certo? Então aqui a gente tem o seguinte, ó. 1 mais y é igual a 5, né? Então tudo que eu tenho que fazer, ó, é passar 1 para depois da igualdade. Então, ó, eu repito o y aqui, coloco o valor da igualdade, repito 5, que estava aqui, e esse 1 que eu passei para depois da igualdade, o que é que eu tenho que fazer? Ó? Como aqui estava um positivo, eu passo para depois da igualdade, mudo o sinal, né? Fica negativo. Então vai ser igual, ó, y nesse caso vai ser igual a 4. Então eu vou anotando aqui, ó, do lado, tá certo? Quando x... Só um minuto, eu vou fazer aqui, ó. Quando x for igual a 1, y vai ser igual a 4. Agora o próximo aqui, ó. Quando x for igual a 2, certo? Então aqui, ó. Deixa eu só fazer uma separação aqui para a gente não confundir, né? Quando x for igual a 2, né? Ou seja, a equação foi igual a 2. A gente faz o seguinte, ó. X mais y igual a 5, né? Qual é o valor de x agora? Vai ser igual a 2, né? 2 mais y é igual a 5. Aqui a gente não tem o valor de y quando o x for substituído pela equação, pelo valor de 2, né? Então, ó, aqui a gente vai ter o seguinte. Tudo que eu tenho que fazer agora, ó, levar esse 2 para depois da igualdade, né? Para deixar o y antes da igualdade.
Então vai ser o seguinte, ó, y é igual a 5, né, que eu repito. O 2 aqui que eu passei para depois da igualdade vai ser igual a menos 2, né, porque eu mudei o sinal. Então, y vai ser igual a 3, tá certo? Porque, ó, 5 menos 2 igual a 3. Então, o que é que eu posso dizer aqui, ó? Quando x for igual a 2, y vai ser igual a 3. E agora a gente vai para o próximo, né? Qual é o próximo número? Deixa eu eliminar aqui, ó. Já foi o 1, já foi o 2, falta 3 e 4, né? Lembrando que foram valores que eu resolvi criar para o x, certo? Não é nenhuma regra isso. Eu poderia tanto ter colocado aqui também 0, 1, 2 e 3, tá certo? Foram valores que eu resolvi dar para o x, esse valor, para poder descobrir a razão entre eles. Então, ó, quando o valor da equação aqui, quando no x tiver o valor igual a 3, como é que vai ser, ó? Vai ser igual aqui, ó. X, qual o valor de x? Vai ser 3 agora. 3 mais y, né? Vai ser igual a 5. E agora o que é que eu tenho que fazer, ó? Tenho que fazer o seguinte. O 3 eu tenho que passar para depois da igualdade. E como é que eu faço isso, ó? Eu repito o y, né, que vai ficar antes dessa igualdade. Vai ser igual a 5, né, que eu repito. E esse 3 que eu passei para depois da igualdade, eu tenho que mudar o sinal dele, né? Se aqui era 3 positivo, aqui vai ser menos 3. Y vai ser igual a 5 menos 3 é igual a 2. Então o valor de y aqui é 2, né? E como é que eu faço aqui abaixo? Quando o valor de x for igual a 3, o valor de y vai ser igual a 2. Tá certo? E agora, por último, né? A gente tem o valor de número 4. Só que, olha, percebe um negócio aqui, ó. Quando o valor de x está aumentando, o valor de y está diminuindo, né? Proporcionalmente. Então, olha só. Quando aqui eu tenho 1, y é igual a 4. 2 aqui no x, y vai ser igual a 3, ó. Então, aqui, ó, está crescendo proporcionalmente ao quanto esse aqui está diminuindo, certo? Na verdade, isso chama inversamente proporcional, né? Que na mesma medida que o x está aumentando, o y está diminuindo. Então, aqui, ó, 4, 3, 2. Qual é o próximo que a gente vai aumentar aqui, ó? Aqui vai aumentar mais 1, né? Então, quer dizer que aqui, teoricamente, deveria diminuir 1, certo? Quando aqui o 2 diminui 1, a gente vai ter o valor igual a 1, né? Mas bora conferir para ver se a teoria vai ser igual à realidade aqui, né? Então, bora lá. Quando na equação x for igual a 4, a gente vai ter o seguinte, ó. X mais y, né? Y vai ser igual... x vai ser igual a 4, né? Mais y, que a gente ainda não sabe o valor, que é igual a 5. Então, aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. Passo 4 para depois da igualdade, né? Então, aqui a gente vai ter y é igual a 5, né? Que a gente repete. O 4 que a gente passa para depois da igualdade era mais 4, fica menos 4, né? Y é igual a 5 menos 4 igual a 1. Então, aqui eu posso dizer o seguinte, ó. Quando x for igual a 4, y vai ser igual a 1. Eita, perdão. Y vai ser igual a 1, tá certo? Então, aqui, ó, a gente conseguiu nossos pares ordenados. Eu vou escrever aqui na próxima página para que a gente possa representar ele graficamente, certo?
Então, como conjunto, a gente já representou, né, como pares ordenados. Aqui a gente tem x e y. Quatro, 3, 2, 1. Certo? Esses são os nossos pares ordenados. Esses são nossos pares ordenados. E aí, como é que eu vou representar isso no sistema cartesiano, né? Num gráfico cartesiano? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. O gráfico cartesiano ele vai possuir dois eixos, né? Aqui, o eixo de x e o eixo de y. Então, aqui, ó, o eixo de y, eu vou ter o número 1, 2, 3 e 4, né? E no eixo de x, aqui, ó, x, a gente vai ter também, ó, número 1, 2, 3 e 4. E agora a gente vai ter só que ligar os números correspondentes, né? Seus pares ordenados. Então aqui, ó, quando o valor de x for igual a 1, o valor de y vai ser igual a 4, né? Então, eu tenho que encontrar o ponto em comum, né, dos dois. Olha só. O encontro das retas aqui. Esse é o primeiro, né? Quando x for igual a 2, y vai ser igual a 3, né? Então, olha só. 2 aqui. Número 3 aqui. Quando x for igual a 3, y vai ser igual a 2, né? Então, olha só. Encontrei o par ordenado, né? O ponto em comum no gráfico cartesiano. E agora, por último, quando x for igual a 4, y vai ser igual a 1, né? Olha 1 aqui em y, no eixo de y, e aqui no eixo de x é o número 4, né? Então, ó, vou ligar as retas aqui até o ponto em comum entre eles. E aqui está representado, ó. E agora eu vou ligar um ponto a outro. Pessoal, se fosse proporcional aqui, isso aqui seria uma reta, tá certo? Então, ó, equações do primeiro grau com duas incógnitas, eles sempre serão representados por uma reta, tá certo? Então, essa é a representação no sistema cartesiano de uma equação com duas incógnitas, certo? E essa é a expressão através de pares ordenados, tá certo? Então, se pedirem a você para representar uma equação do primeiro grau com duas incógnitas num sistema cartesiano, seria assim que você faria, tá bem?